Fala galera, Lucas Nunes na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai conversar sobre concursos públicos, o que a gente previa que podia acontecer, que era essa divisão entre Lula e Bolsonaro e quais seriam as consequências. Hoje eu falo sobre as consequências e quais as dicas para você aproveitar. Tudo que essa nova eleição pode trazer de benefício para você que é concurseiro, para você que visa trabalhar em companhias de capital misto, que com certeza vão crescer muito no governo Lula. Você pode ter certeza que a máquina, que o Estado vai crescer muito e essas companhias, elas são fundamentais para que esse Estado cresça e para que a política do Partido dos Trabalhadores funcione. Então, sem viés político, a minha única intenção é te mostrar as oportunidades que essa eleição pode trazer para a sua vida profissional, para o seu futuro concurso público. Então, sem mais enrolação, vamos nessa. E não menos importante, já manda ver no like, compartilha esse vídeo com algum amigo seu que também pretende realizar algum concurso público para alguma empresa de capital misto aqui no Brasil, né? E deixe seus comentários aqui embaixo, sem dúvidas, coisas que eu não expliquei dentro do vídeo, eu vou ter o maior prazer de fazer próximos vídeos e também tirar as dúvidas aqui nos comentários e lá no Instagram. Sem mais enrolação, vamos nessa. Galera, eu falei em um vídeo anterior sobre uma retrospectiva. E hoje você vai sair desse vídeo entendendo qual é o motivo, né, de eu ter tanta convicção que os concursos estão de volta, tá? Eu quero mostrar para vocês que é muito nítido que isso vai acontecer e que se você está assistindo esse vídeo antes das outras pessoas, você pode se preparar e estar muito bem lá na frente. O que eu fiz, tá? Eu entendi isso e isso mudou a minha história, tá? Então fica muito atento que eu tenho certeza que isso vai te ajudar. Em 2002, né, quando o Lula assume, a Petrobras estava há 11 anos sem concurso. O último concurso da Petrobras tinha sido, se eu não estou enganado, em 89, 88, tinha chamado ainda mais um ano, enquanto esse concurso ainda estava válido. Inclusive, tenho colegas, né, o gerente da minha plataforma, na época, o nome dele era Nunes, tinha um sobrenome parecido comigo. Ele foi desse último concurso, né, dessa raspinha de tacho. Depois a gente teve uma grande lacuna sem concursos públicos. E, Lucas, qual o motivo de você não ter concursos públicos? Qual foi o governo que assumiu logo depois, né? Tivemos um período ali de PSDB por 8 anos e a visão clara dele era a privatização, muito parecido com o Bolsonaro. Ele conseguiu privatizar Siderúrgica Nacional, ele conseguiu privatizar a Vale do Rio Doce, ele privatizou algumas companhias. Então, ele tinha uma visão de negócio, ele tinha uma visão sobre o Estado, sobre o país diferente. Então, a gente está ali hoje, Bolsonaro e Lula com visões completamente antagônicas. E isso reflete diretamente nas companhias de capital misto. Então, por isso é tão importante que você entenda o que aconteceu nessa eleição e quais são os reflexos. O Lula, assim que ele assume, 3 meses depois ele abre o primeiro concurso e, se eu não estou enganado, o maior concurso da história. Ele abre uma quantidade absurda de vagas, a Petrobras realmente vinha numa defasagem muito grande. Por quê? Porque é muito normal você defasar e utilizar de ferramentas para continuar operando, né, e lucrando num ritmo menos acelerado, porque o governo tem ferramentas para continuar operando e expandindo sem contratar mão de obra própria, que não é a visão do Lula e foi a visão do Bolsonaro, que fez maximizar muito o lucro da companhia. Mas, por outro lado, defasou muito o salário dos funcionários, né? O meio do petróleo, por exemplo, eu estou falando de Petrobras, eu não sei em relação aos bancos, se está um pouco fora do mercado, mas quando a gente fala de companhias de petróleo, os salários são baseados no dólar. Hoje, se você olha no Golfo do México, por exemplo, aqui próximo de mim, que eu estou em Boston hoje, o Golfo do México é o mais próximo, os salários eles têm um padrão mundial, né? Um operador de produção de petróleo ele ganha entre 90 e 120 mil dólares por ano. Se você olhar na Nigéria, se você olhar em Dubai, se você olhar aqui nos Estados Unidos, o Golfo do México, em média, o que ele ganha, vai variar entre 70. No Brasil, o operador caiu ali para 35, 40 mil dólares. Então, se você vende petróleo baseado no dólar e você paga esse funcionário 1/3 do que a média do mercado, é lógico que você vai fazer dinheiro demais, né? É um negócio da China, porque você vende o barril e paga muito pouco para ele. Então, assim, realmente, por que você acha que a Petrobras teve esse lucro astronômico? Por quê? Porque quem sofreu foi o funcionário. O funcionário sofreu muito. Porque ele poderia utilizar sim, mas não havia necessidade de ele defasar o salário dos funcionários. Porque se a companhia lucra em dólar, ou ele tinha que repassar isso para o povo e manter de forma organizada o salário dos funcionários, ele fez os dois, né? Ele nem repassou para o povo, ele repassou para os acionistas e ele também veio e apertou dos funcionários. Era óbvio que ia lucrar demais. Por quê?
porque a visão do Paulo Guedes e a visão do Bolsonaro, eu não sou contra, tá? Eu sou tentando ser o mais imparcial possível. Só que eu quero que você entenda. A visão dele é que essa empresa bombe, que ela cresça muito na Bolsa de Valores, que ela retorne muito dinheiro para os acionistas. Então, se essa é a intenção, ele fez o caminho perfeito. Paulo Guedes foi perfeito. A companhia nunca lucrou tanto. É a petrolífera no mundo com a maior margem de lucro. Então, a estratégia dele funcionou e funcionou muito bem. Mas, se você conversa com os funcionários, vários amigos meus vão estar muito chateados, porque o dinheiro que ele recebia antes comprava um carro de luxo. Eu, quando trabalhava na companhia, eu tinha um Audi. Hoje, um Audi está custando quase 300 mil reais. Era o salário que eu ganhava no ano. Eu, com menos de um ano de salário, eu comprava um carro desse. Hoje, um colega meu vai precisar de 2, 3 anos de salário para comprar. Com tudo mais caro. Então, sim, hoje não é mais parte da realidade de um funcionário ter, né, algo desse padrão. Então, realmente, lógico, se você é funcionário, você não vai estar satisfeito com a realidade como essa. Então, voltando. Essa questão de 2002, né? O Lula abriu, né, os concursos, fez um concurso gigante e depois veio maciçamente repetindo concursos e aumentando essa mão de obra própria. E como foi feito esse crescimento da mão de obra própria? Ele priorizou alguns cargos. É lógico, você continua tendo terceirizados? Sim, porque a companhia ela cresceu muito, ela não tinha condição de ter soldador, caldeireiro, pintor. Essas funções não, terceirizavam. Mas as funções chaves, que são operar uma plataforma, dar manutenção, gerenciar, perfurar, supervisionar a perfuração, os laboratórios químicos, funções-chave, essas funções eram priorizadas. E eu não sou contra, porque a qualidade aumenta muito quando você tem um funcionário, né, que nessa função-chave que faça aquele trabalho. E a gente tem que ser muito sincero, o funcionário do Petrobras ele é muito eficiente. Ele realmente veste a camisa de trabalhar na maior empresa do Brasil. Isso é um fato, tá? A galera é muito comprometida. Lógico que tem suas exceções, mas em geral os funcionários do Petrobras são muito comprometidos. E aí essa mão de obra foi crescendo. Se eu não estou enganado, chegou a 90 mil funcionários próprios e a gente está falando aí de mais de 1 milhão de funcionários indiretos, que seriam trabalhando em estaleiros, prestando serviço, construções, reparos, né? Então a companhia tinha um volume direto e indireto muito grande. E aí qual é o benefício que isso traz para o Partido dos Trabalhadores? Galera, quando você tem, né, muitos funcionários produzindo, ganhando, que essa é uma área que ganha-se muito bem, eles são replicadores, além de, né, aumentarem o poderio do Estado, eles são replicadores. Por exemplo, estou dizendo como eu, tá? Eu não sou mais, mas eu fui eleitor do PT por muito tempo. Depois eu até mostro uma foto que tem assustadora minha lá em Las Vegas com uma bandeira. Eu era realmente muito petista. Hoje eu entendo que não é passar longe do que eu entendi que era. Mas para mim era muito bom. Ele fazia o meu salário ser muito bom, ele ajudava, eu entendi que ele ajudava toda uma estrutura, e isso de forma indireta influenciava a minha família, né? Eu falava muito bem para minha mãe, que também se beneficiava com o meu trabalho, com os meus parentes, com os meus tios. Então eu ficava ali, ó, gente, eu vou votar no Lula, né? O Lula ajudou muito o meu trabalho, ajuda vocês e tal. Então isso influencia de forma indireta. Imagina quando você tem 1 milhão, 1 milhão e meio de funcionários diretos e indiretos. Olha a massa que você influencia. A gente está falando aí de 6, 10 milhões de pessoas. Então, isso dá muita força para o partido. Então, às vezes as pessoas não entendem que isso é uma política, né, de aumentar o Estado, aumentar concurso público. No Brasil, a gente deve ter aí pelo menos 10, 15, talvez 30 milhões de pessoas que se preparam para concursos públicos. Então, só essas pessoas, por entenderem que o PT traz isso, aumenta, né, os concursos públicos, eles são eleitores quase diretos. Então, isso para o governo Lula é muito interessante. Então, é lógico que assim que ele assumir, ele vai fazer de tudo para aumentar ao máximo a máquina e aumentar os concursos públicos. Isso é um fato. Então, a conclusão que a gente chega é o seguinte: o governo do PT entrou no poder, ele vai utilizar de todas as ferramentas possíveis para aumentar a máquina, para abrir concursos públicos e para fazer com que essas companhias de capital misto cresçam. Não qualitativamente? Acredito que não, porque elas perdem um pouco de margem de lucro, mas esse dinheiro entra no bolso dos funcionários e eles fazem, né, com que a economia gire com maior volume, e isso para o governo Lula é interessante. E esse dinheiro, né, que entra para os funcionários pode movimentar a economia, e isso para o governo Lula é interessante, porque sempre o Partido dos Trabalhadores quer estimular, né, que a economia gire, que esse dinheiro circule dentro da nação, que é uma visão diferente da visão do governo Bolsonaro.
Agora vamos rapidamente algumas dicas, né, que depois de você concluir junto comigo, isso, acredito que você tenha entendido, né, o que você pode utilizar para sair na frente. Galera, se a gente pega historicamente os concursos de 2002 até 2000 e ano passado a gente teve concurso, 2020, 2021, antes disso acho que tivemos 2016, 2018. Se a gente pega historicamente, a gente consegue ver muito claramente dois traços, tanto para cargos de engenharia quanto para cargos de nível técnico. Quando a gente fala de cargos de nível técnico, a gente fala português, matemática, física e química, muito forte. Ah, Lucas, mas tem cargos de administração. Se você pegar ali, não dá 1% das vagas. A gente está falando de técnico de inspeção, técnico de operação, técnico de manutenção. A gente está falando ali de área que vai cobrar matemática, português, física e química. Então, você quer sair na frente? Você é da área do curso técnico? Ah, Lucas, eu estou perdido, não sei o que estudar. Estude o básico. Pegue uma boa literatura de português, faça exercícios. Compre um bom livro de matemática. Compre um bom livro de matemática. Eu sugiro o Gelson Yes, excelente, tem um nível interessante. Compre os 3 volumes do ensino médio, separado, não compre o único, compre os separados e faça exercícios sobre todas as matérias. Dá uma olhadinha no último edital, nem tudo cai, a parte de números complexos não cai. Então, assim, foque dentro do edital, que é difícil eles variarem, eles não vão dar essa expandida tão grande. Utilize um bom livro de química, o Ricardo Feltri é uma excelente literatura, é bem a cara da prova, bem o nível da prova da Petrobras, não acredito que venha muito diferente disso. Então ali ele tem exercício de nível fácil e exercício de nível mais elaborado, vai ser interessante para você. E também um livro de física, o Ramalho é muito bom, então você tendo os livros do Ramalho, os livros do Feltri, uma boa literatura de português. Português não é minha área, então eu não vou opinar, você pode pesquisar aí um livro legal. E o livro do Gelson Yes, os 3 volumes, você tendo isso e começando a estudar agora, você está muitos passos à frente. Sai no edital, ah, Lucas, veio diferente dos editais anteriores. Você está preparado no básico. De uma prova que, sei lá, tenha 70 questões, já estudou para 50. Para estudar para 20. Em 2 meses, você brinca. Então, se você quer sair na frente, foque nisso. Agora, eu não fui engenheiro na Petrobras, tá? Mas eu vou dar uma dica pra galera. Tem muita gente que acompanha aqui o canal que quer prestar concurso para engenheiro. O que eu vi que mais derrubou a galera disparado foi inglês. Muita gente tinha muita bagagem técnica, mas na hora de estudar inglês, simplesmente, né, tinha uma defasagem muito grande e precisou usar todo o período digital para se matar em inglês. E aí não conseguiu dar a ênfase necessária para a parte técnica. Então, comece agora. Com certeza, matemática, né, para as áreas de engenharia, geologia, né, vão ter cargos diferentes, enfermagem e tal, mas está falando da grande massa. A grande massa, se pegar no último concurso, engenharia. Então essa galera precisa focar matemática, cálculo, física cai bastante, vocês sabem, né, eu sou também da área, eu sei que cai muito, porque eu acompanhei as últimas provas, e inglês. Então, se você tem condições de estudar inglês, comece agora. Prioridade seja o inglês, para que quando chegue essa prova, você esteja tranquilo, para que você tenha essa condição de fluir para a área técnica e poder estudar. Porque, assim, né, eu até sugeri alguns preparatórios, mas, galera, é uma loucura. O pessoal falava que conseguia cobrir o edital todo em 60 dias. Se estudasse 2, 3 horas por dia, você estudaria o edital todo. Estava falando de fazer 3 exercícios de cada matéria. Então, tipo assim, 3 exercícios não dá nem para fixar. A gente que é da área de educação sabe, não dá para fixar. Então, assim, estude o quanto antes, se você puder, provas anteriores, e foque nas matérias que você sabe que vão estar lá. Para quem é da área de engenharia, física, matemática, inglês, vai estar lá. Então, não dê mole. Estude essa parte antes, o quanto antes. E para quem é a galera da área técnica, estude química, física, matemática e português, que muito provavelmente vão estar em quase todas, beleza? Então, essa é uma dica de ouro. Esses livros que eu falei, se você quiser mais dicas sobre ele, pode me perguntar aqui, deixa aqui nos comentários, eu posso compartilhar link, eu posso deixar um link aqui na descrição para que vocês comprem. Acho que tem esse livro no Amazon, posso deixar, caso vocês queiram, deixa aqui nos comentários, que vai ser um prazer, eu coloco o link para vocês. E aí vocês comprem esses livros e comecem a estudar agora, que isso vai fazer uma diferença muito grande. E não só Petrobras, tem outras companhias de capital misto que podem abrir concurso, Banco do Brasil, né? Então, você fique ligado que concursos virão e você tem que ficar atento para não perder nenhum deles. Galera, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Espero realmente ter ajudado. Se você tiver mais dúvidas, deixa no Instagram, deixa aqui. Se vocês querem mais vídeos sobre os próximos concursos, que dúvidas vocês querem que eu tire, vai ser um prazer compartilhar. Tamo junto, até o próximo.